Vamos lá? Caderno do aluno, página 69, tema 4, América Latina, caderno 2, segundo ano do ensino médio. Atividade 1 propõe a leitura e análise de texto, que vai tratar sobre os povos indígenas na América Latina, que chega hoje a aproximadamente 45 milhões de indígenas, segundo o relatório Povos Indígenas na América Latina das Nações Unidas. Segundo os dados da CEPAL, que é uma outra organização, o número de 45 milhões de indígenas em 2010 representa um aumento de quase 50% em 10 anos dessa população. O relatório de 2007, desse mesmo órgão, ele divulga o total de 30 milhões de indígenas no ano de 2000. Então, durante 7 anos, olha o quanto houve de evolução de quantidade de crescimento. Segundo dados do documento, dos 45 milhões de indígenas, 17 milhões vivem no México e 7 milhões no Peru. Entretanto, os países com maior proporção de população indígena são Bolívia, Guatemala, Peru e México. O Brasil registra aproximadamente 900 mil indígenas, tendo em torno de 305 comunidades, seguido pela Colômbia, Peru, México e Bolívia. De acordo com o relatório, muitas estão em perigo de desaparecimento físico e cultural, ou seja, de sumir as suas terras, sobretudo pelas questões agrárias e agropecuárias extrativistas do país, né? Retiramos as populações do território, retiramos os minerais no lugar, ou fazemos pasto para o gado, para o agropecuário, ou ainda plantamos soja, o que é necessário para a importação e exportação desses produtos. Questão número A. Conforme o texto, qual o percentual da população da América Latina é considerada indígena? Então, na América Latina, se a gente somar toda a porcentagem da população, quanto que eu tenho? 49,3% em 10 anos de aumento. No relatório de 2007, o órgão divulgou o total de 30 milhões. Então, a quantidade é um pouco maior. Então, houve um crescimento. Hoje, em 2010, era de 45 milhões. Depois, quais são os países com maiores populações de indígenas? Tá aí, a Bolívia, Guatemala, o Peru e o México. Depois, como a localização geográfica desses países e o seu processo de colonização contribuíram para explicar esses dados? Quando a gente pensa na localização geográfica, a gente precisa no processo histórico, que vai antes do processo de colonização, por onde chegaram esses povos indígenas, né? Quando então das eras glaciais, houve uma solidificação do gelo no Estreito de Bering, que possibilitou que os povos do Tibete, que vinham migrando da África anteriormente ainda, chegassem aqui na América. Por isso que nós temos os olhos meio puxados, trazendo traços desses povos tibetanos. A localização geográfica faz com que essas populações elas tenham um favorecimento de estarem protegidas pela altitude, porque é difícil a adaptação para as pessoas, para determinadas pessoas que têm problemas respiratórios, ou ainda a altitude diminui a quantidade de oxigênio, quanto mais alto, menor a quantidade de oxigênio, e isso, para sobreviver numa região dessa, é preciso ou se adequar à região, ou isso leva tempo, ou ainda precisa ter uma saúde, ser bem resistente. O posicionamento geográfico facilitou por diversos motivos. Então, eles estão em regiões também que havia um grande processo de extrativismo dos minerais feito pelos espanhóis. Essas populações trabalhavam em minas e ficaram muito restritas a essas regiões, extraindo ouro, prata, e como consequência entrando em situações pelo uso de produtos químicos, encontrando grandes consequências, más consequências para a saúde, como o alcoolismo e outras derivações de processos junto à depressão dessas populações que moram nessa região. Houve historicamente conflitos por essas regiões, e aí, se a gente for olhar aqui, eu tenho um texto da parte de educação do Terra, que ele fala um pouco sobre os golpes de Estado, as guerrilhas, as guerras armadas,
né, que aconteceram ao longo da história do desenvolvimento da América Latina. É quase um vulcão, sempre esperando a próxima erupção. Um local onde habita tanto um povo aguerrido, forte, lutador, quanto políticos inescrupulosos e corruptos. Tá certo? Há anos atrás, a gente teve um problema sério com o presidente paraguaio, Fernando Lugo, que levou a impeachment e repercutiu nos países vizinhos de forma bem negativa, né? Porque, afinal de contas, sempre existe acordo econômico entre esses países. Momentos que foram enfrentados tanto pelo Paraguai, assim como pelas guerrilhas, o terrorismo e a proliferação do tráfico, além dos governos totalitários que são as ditaduras das demais nações próximas. O Brasil está sofrendo um pouco com isso, tá certo? A literatura fantástica da América Latina seja entendida como fruto puro da imaginação maravilhosa dos nossos escritores, e não como a própria realidade, né? Um pouco de realidade, um pouco de sofrimento, há um pouco de tudo na América Latina. Vamos lá. O outro texto, encontrei um outro aqui, que fala, o nome dele é Valdemir de Santo Almeida, ele vai falar que os principais conflitos que aconteceram e acontecem na atualidade na América Latina foram a invasão do território equatoriano pelas Forças Armadas da Colômbia e um ataque contra as Farc, que resultou na morte de 2 e outros guerrilheiros da facção. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, apoiou a iniciativa de uma guerra entre os países e que lutaria a favor do Equador. A Venezuela, que é a principal fornecedora de gás para a América do Sul, não está conseguindo cumprir a demanda que os seus países compradores já haviam estabelecido em contratos na época em que a Petrobras operava em território venezuelano e com a menor demanda de gás e uma procura que aumenta freneticamente pelo produto. Alguns países acabam enfrentando algumas crises internas, como ameaça acontecer na Argentina por causa da falta de gás. Porém, eles, argentinos, pedem que o Brasil diminua a sua importação de gás para sobrar mais no mercado. O que será melhor? Ajudar a Argentina a abrir mão do gás ou abrigar o cumprimento do nosso contrato estabelecido, a quantidade de gás exata e não deixa de instalar uma crise nacional por causa do gás? Embaixo tem outro texto do Adriano: conflito ideológico da América Latina ameaça transformar-se em conflito armado. Algo deste tipo já poderia ser previsto. Não poderia o governo Bush fechar os olhos para o crescimento dos movimentos populares democráticos na América Latina, que ameaçam o interesse de corporações privadas globais? Então veja, em março de 2008, o governo da Colômbia, em ação conjunta com os Estados Unidos, passaram as informações por satélite para as Forças Armadas da Colômbia, autorizou uma ação militar que assassinou 21 guerrilheiros colombianos da Farc. Veja, há sempre um conflito de terra, primeiro entre Equador e Colômbia, Peru, depois a Colômbia com problema das guerrilhas, a Venezuela com problema no cumprimento da distribuição de gás, como acordo econômico com os outros países. Então, historicamente, a América Latina foi um território de conflitos. O Brasil, né, nesse episódio vai agir com extrema cautela. O governo Lula é simpático, a gente está vendo o governo Lula, Equador, Bolívia. Você tem grandes conflitos armados nessas regiões, ou por território, ou por grupos paramilitares, ou ainda por resistência aos governos, aos Estados Unidos. Bem, vamos lá. Então, como a localização geográfica dos países e o seu processo de colonização contribuíram para explicar esses dados? Aí eu já passei as informações, já orientei. Atividade 2, pesquisa e confecção da tabela. Pesquisa e confecção de tabela, isso. Com o auxílio de seus professores, elabore uma pesquisa sobre os principais motivos dos conflitos ocorridos na América Latina. Em seu caderno, construa uma tabela para organizar as informações. Então, a gente pode fazer uma tabela semelhante àquela que nós encontramos. Então, eu posso pegar os conflitos que ocorreram ao longo dos anos. Por exemplo, falar sobre essa guerra, esse conflito territorial entre Peru e Equador. Então, eu posso colocar no ano que aconteceu, semelhante à tabela que a gente estava vendo lá atrás. E colocar os anos semelhantemente na vertical e os conflitos na horizontal. Então, pensar aí, vamos criar uma tabela. Em cima eu coloco quais são os anos e embaixo, do lado esquerdo, como se fosse elencar, como está aqui, ó. Tá vendo os dados aqui? A gente consegue ver aqui, um embaixo do outro. Então, a gente faz a mesma coisa,
do lado esquerdo a gente coloca quais foram os conflitos, tá certo? E aí a gente vai elencando esses conflitos. Então, falar sobre esses problemas, o conflito da Venezuela com os Estados Unidos, o conflito do Peru com o Equador, o conflito do Paraguai agora com a última ditadura, a corrupção presente. A gente pode colocar os conflitos dentro do território brasileiro, a Bolívia, Hugo Chávez, Maduro. A gente pode contar um pouco de tudo isso que vem acontecendo, ok? Atividade 3, construção de painel sobre movimento migratório venezuelano. Aqui você vai fazer um roteiro de construção do painel. Então, primeiro você vai fazer o roteiro, seguindo essas orientações. Depois você volta e faz o trabalho, tá? Então, organize-se em grupos. Como não dá para organizar em grupo, você vai fazer sozinho em casa. 2, pesquise em jornais, revistas, livros didáticos e internet. 3, coleta imagens e notícias sobre a situação dos refugiados e imigrantes venezuelanos. Você pode fazer uma apresentação de PowerPoint, tá certo? E aí você posta lá, ponha 4 slides, não precisa colocar muito. 4, compartilhe o resultado de sua pesquisa no painel indicado por seu professor. Discuta com seus colegas sobre o tema pesquisado e as conclusões a que chegaram, aproveitando o momento para tirar suas dúvidas e ampliar seus conhecimentos. Isso você pode fazer pelo WhatsApp com seu colega, tá certo? De sala. O movimento migratório venezuelano foi forçado. Existem milhares de venezuelanos espalhados tanto pela Amazônia, Roraima, Peru, pela Bolívia, pelo sul do Brasil, Foz do Iguaçu, ao lado de Foz tem uma cidade chamada Porto Iguaçu. Lá também tinham muitos imigrantes. Eu fui lá na última férias e tinham muitos imigrantes fugindo, indo para a Argentina. Então eles estão fugindo atrás para serem recolocados no mercado de trabalho. Já aconteceu um processo desse no Peru. O Peru já acomodou muitos venezuelanos. Muitos deles, que eram profissionais liberais, foram encaminhados para trabalhar em áreas específicas onde havia necessidade de mão de obra qualificada, e outros foram trabalhar na prestação de serviço, né? Garçons, lanchonetes, supermercados. E houve uma movimentação, uma migração impulsionada pela crise econômica ocasionada pelo conflito político entre Maduro e o atual presidente dos Estados Unidos, ok? Então, atividade 5, lá você elabora a sua pesquisa, né? Tem vários textos no Google que falam sobre a migração, o último conflito na Venezuela territorial. Lembrem-se que houve um bloqueio das alfândegas, dos limites entre a Venezuela e os países que fazem limite com ele, para que não houvesse a possibilidade de entrada de nenhum alimento, nem medicação, né? Então eu acho que cercear dessa maneira a população é levar a população à morte, não há responsabilidade nenhuma de ambos os governantes. A gente precisa pensar na população local. Isso não é uma decisão do povo, e quem elege os presidentes são o povo. Então, olha lá, atividade 5, leitura e análise de texto. Apresentamos a você um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda de 2030, para que possa desenvolver com os conhecimentos que adquiriu até o momento a atividade proposta. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda Universal, que foi construída a partir do legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é uma outra carta. Os objetivos são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a economia, a sociedade e o meio ambiente. A partir do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, discuta com os seus colegas e professor quais itens devem ser atingidos para que a Venezuela supere seus problemas. Após as discussões, registre suas conclusões no caderno. Então você vai registrar e vai tirar uma foto e postar lá no Classroom. Aqui está o objetivo número 16, ok? Então você vai ler o objetivo número 16. O seu colega não está aqui para você discutir com ele, você vai discutir, você vai ler e interpretar. Se quiser ver vídeos, pode ver. Então, para encontrar a paz, a justiça e instituições eficazes, eu preciso promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todas e todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A partir desse texto, você pode acessar aqui também, porque ele também está aqui disponível, né, nesse link, você pode responder a essa questão no caderno posteriormente, elaborando um texto a partir das suas reflexões.
Ainda temos bibliografias, a crise na Venezuela. Aqui você pode encontrar informações para responder, fazer a sua tabela lá em cima, ok? Dimensões, informações sobre ações, indicações, indicadores, pesquisadores referentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O IBGE tem essa informação nesse link. E um texto falando sobre paz, justiça e instituições eficazes. Olha lá, para você também ajudar, para te auxiliar a responder a questão. Por final, tem uma autoavaliação. Para finalizar essa etapa, é sugerido que você realize uma autoavaliação com base na sua participação nas atividades propostas nesse material. E aí, o que você faz? Você vai produzir um outro texto com a autoavaliação. Então, essa autoavaliação é para falar sobre você, como é que tem sido o seu aprendizado, como é que você tem assimilado esses conteúdos. Você gosta do tema, não gosta, o que é útil, por que não é útil, no que tem te ajudado na vida pessoal. Então, produza o seu texto e termine aí o tema 4, ok? Obrigado, até logo, tenha uma boa tarde.